A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Irmãos, vamos prosseguir na nossa reflexão e leitura de diálogos marcantes no Evangelho de João. Semana passada falamos do diálogo de Jesus com Nicodemos e hoje vamos falar do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E vamos tentar compreender os ensinamentos que Jesus deixou neste diálogo. Jesus pregava às multidões, mas Jesus também pregava a indivíduos e ele conversava com as pessoas. Nós devemos também fazer evangelismo pessoal, pregar para nossos amigos, para nossos colegas, e nós vamos ver que o Espírito Santo vai fazer grandes coisas. A partir do momento que aquela mulher creu em Jesus, ela também divulgou entre os samaritanos que tinha conversado com o homem, que falou tudo o que ela tinha feito, e muitos samaritanos creram em Jesus. Vamos nos levar a palavra e despovoar o inferno. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vir, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém. Meus queridos e amados irmãos, para que possamos entender esse diálogo, né? Eu quero contar um pouco da história de Israel e mostrar para você por que judeus e samaritanos não se davam. Eles eram inimigos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo deserto por 40 anos, eles entraram na Terra Prometida, eles formaram várias tribos, né, que eram famílias, descendentes dos patriarcas, né, de Jacó, e ali, num primeiro momento, eles tiveram um governo teocrático em que Deus levantava um profeta, né, um juiz, que julgava as questões. Então o povo quis um rei, e esse rei foi Saul, ele reinou sobre Israel toda. Depois veio Davi e Salomão, filho de Davi. Quando o reino de Salomão estava para se acabar, um líder dos servos de Salomão, chamado Jeroboão, chegou até Roboão, filho de Salomão, e disse: olha, seu pai nos fez trabalhar muito, como que você vai nos tratar, né? E ele, ao invés de procurar conselho dos mais velhos, foi conversar com os mais novos. Os mais velhos falaram para ele: olha, alivia a carga do povo, que o povo vai te servir a vida toda. Os mais novos falaram: não fala que você vai ser pior que seu pai. E ele seguiu o conselho dos mais novos, né? Tenha sabedoria, irmão. Escute os que viveram mais que você. Seja humilde, né? E aí, meu querido irmão, o reino se dividiu. Quando ele disse que não ia aliviar a carga, que ia ser pior que o pai dele, se nós tivemos aí o reino de Judá, que ficou com o filho de Salomão, e o reino de Samaria, que tinha capital em Samaria. Então, o que aconteceu, irmão? Jeroboão não queria que eles peregrinassem até Jerusalém com medo de perder o domínio, e ele fez um templo naquele lugar e Deus não se agradou daquele templo, né? Então ele começou a criar um culto rival ao culto de Jerusalém. Depois, irmãos, o reino de Judá, ele demorou a cair cativo na mão dos babilônios. Primeiro, o reino de Samaria caiu na mão, né, dos assírios, e os assírios, querendo dominar, levaram pessoas para morarem lá, e aí se misturou, né, a cultura, a religião assíria com a religião judaica, e criou-se ali um culto misto, e que os judeus não aprovavam de maneira alguma. Então, existia essa divergência religiosa entre esses dois povos. Os judeus não consideravam os samaritanos como irmãos de fé, vamos dizer assim, dessa forma, e por isso que eles não se falavam, e Jesus aqui quebra um preconceito da sua sociedade. Ele começa a conversar com essa mulher samaritana. Irmãos, quando Jesus oferece uma água viva, ele está falando da salvação, da necessidade espiritual que o homem tem de servir a Deus. No Antigo Testamento, o profeta diz o seguinte: o meu povo deixou a mim a fonte de água viva por cisternas rotas que não podem matar a sua sede. Então o povo estava deixando uma fonte de água que dá água o ano todo por uma cisterna que eles faziam que retinha a água da chuva. Só que uma cisterna furada, nem água da chuva eles tinham. Então Jesus falava daquele que busca socorro não em Deus, daquele que busca socorro nos ídolos. Talvez as pessoas elas procuram preencher o vazio do seu ser com as coisas terrenas, com as coisas mundanas, mas só Deus pode suprir as nossas necessidades espirituais. Então Jesus fala para ela: olha, eu tenho uma água que vai te dar a vida. Né? E Jesus declara-se Deus para ela. Quando Jesus fala para ela que ela não tem marido, o Senhor toca, né, nos seus pecados. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes a sociedade é permissiva com a questão sexual, mas o nosso Senhor Jesus nos ensinou, lá em Mateus 19, que Deus não aprova o divórcio. E aquela mulher, certamente, ela era até discriminada, porque meio-dia não era o horário mais adequado para pegar água. O sol estava quente, né? Ela não queria encontrar com as outras mulheres.
provavelmente porque ela era tida como uma mulher adúltera, uma mulher pecadora, e ela certamente era discriminada. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio salvar os pecadores. E o nosso Senhor Jesus pregou para aquela mulher. E ela teve uma interpretação parcial do que Jesus era. Ela disse que Jesus era um profeta. Olha, irmãos, Jesus é muito mais do que um profeta. A Bíblia diz, né? Paulo diz na sua epístola que em Cristo habita a plenitude de Deus. Então Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Então ele tinha o espírito de profecia, ele tinha o espírito de Deus. Ele é tudo aquilo que Deus é. Jesus é onisciente, por isso que Jesus sabia da vida dela. Então, mais para frente ela vai crer, né, que Jesus é o Messias que havia de vir. Jesus também toca aqui, ela toca, né, numa divergência religiosa, porque na verdade quando Davi escolheu o monte em Jerusalém para construir o templo, Deus não permitiu que ele construísse, Salomão construiu, aquilo foi aprovado por Deus. Já o que aconteceu em Samaria foi, na verdade, algo que não foi aprovado por Deus. Mas Jesus mostra para ela que essa questão não tem mais valor, porque Jesus está inaugurando uma época em que não tem mais lugares sagrados. No Antigo Testamento existiam lugares sagrados, o Monte Moriá, onde Deus apareceu a Moisés, existiam lugares onde acreditava-se que a glória de Deus se manifestava. Muitos peregrinavam até Jerusalém porque acreditavam que ali Deus se manifestava. Jesus sabia que havia um tempo que o templo ia ser destruído e que as pessoas precisariam adorar a Deus em qualquer lugar. E Deus, ele é espírito, ele se manifesta em qualquer lugar. Hoje você não precisa ir a um lugar onde apareceu um santo, onde aconteceu um milagre para que Deus fale com você. Basta que você clame a Deus com sinceridade e Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai te abençoar. E o resultado foi que ela creu que Jesus era o Salvador do mundo e pregou também aos samaritanos. Então, assim nós aprendemos, meu querido irmão, que Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer salvar toda a humanidade, que nós não podemos ter preconceito, devemos pregar a todos, né? Até aqueles que consideramos que estão errados espiritualmente, porque o Senhor deseja salvar toda a humanidade. Devemos crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Semana que vem vamos continuar essa série e vamos falar de mais um diálogo que o nosso Senhor Jesus teve, né, nos agora com a mulher adúltera. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, abençoe as nossas vidas, livra o nosso país dessa pandemia, abençoa as autoridades, Pai amado, dá-nos graça para pregar o Teu Evangelho sem preconceito e que possamos crer, Pai, que Tu és a fonte eterna de água viva e que o Seu Filho veio para nos dar vida e vida com abundância. Isso que eu te peço, Pai, também te agradeço por tudo que nos tem feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.